Olá, aqui é a Eunice Porto, Evolução nas Relações, e é um prazer estar com vocês hoje. Nós vamos falar um pouco das relações entre mães e filhas, sombra nessas relações, e é algo que normalmente a gente não fala. Por quê? Porque a gente tem uma crença arraigada dentro do sistema que ser mãe é algo extremamente amoroso e fácil para todas as mulheres, e não é verdade, né? Tem muitas mulheres que, quando sabem que engravidaram, têm muita dificuldade de assumir isso, mas não fala disso. Por quê? Porque se eu assumir que a maternidade não está sendo tão bem-vinda na minha vida, eu corro o risco de ser excluída. Então, é algo que as mulheres não falam. Só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes, quando a mulher tem uma filha, essa criança vai crescendo e a mãe se força a manter aquilo no nível de que está tudo bem, muitas vezes. Outras vezes, a relação já começa desde pequena de rivalidade. E essa mulher adulta, ela não sabe sequer como lidar com essa situação, como mudar essa situação. E vai, com o decorrer da idade, isso vai agravando. Por quê? Muitas vezes a criança, a menina, ela acessa a menina dessa mulher adulta e ela tem exatamente coisas que essa criança não teve. E essa mãe não tem a menor noção de que essa relação não se dá entre a adulta e a criança, muito pelo contrário, se dá entre duas crianças. E muitas vezes são duas crianças pedindo a atenção do adulto, que é o pai. Só que esse pai não é pai dessa mulher, ele é marido. Então, o que a gente começa a perceber é que muito dessas relações, elas se dão na sombra. Por quê? Porque a mulher, ela não sabe o que está acontecendo. Esse homem fica nesse jogo sem saber como é que ele vai lidar com essas duas mulheres. E isso vai seguindo, porque é criança, porque se vai revendo algumas coisas, se vai relevando outras coisas. Só que quando chega na adolescência, as coisas ficam muito mais complexas. Por quê? Porque essa adolescente, ela acessa exatamente a adolescente dessa mãe. E quando a gente olha para essa relação entre duas adolescentes, o que acaba acontecendo quando nós somos adolescentes? A rebeldia. E essa filha, ela expressa para a mãe exatamente a adolescente que ela é e que ela não tem coragem de olhar. E muitas relações acabam sendo tão conflituosas simplesmente porque essa mãe não olha para a própria sombra, ela não consegue olhar para a adolescente dela espelhada nessa filha. E quando ela olha para isso, quando ela consegue olhar na filha adolescente a mulher que ela foi, a adolescente que ela foi, essa relação pode ser diluída, ela pode ficar muito mais fluida. E eu tenho um exemplo disso, e eu não estou falando para vocês, é só de teoria, mentira. Uma vez eu saí e eu fui com a minha filha adolescente na época, nós fomos lá na região do Bom Retiro, porque ela ia fazer uma viagem e ela precisava comprar umas coisinhas. Chegando lá na loja, ela falou assim: olha, mãe, é pouca coisa. E ela foi comprando. E aquilo foi me dando um negócio, e eu pensava, ela pensa que eu tenho dinheiro da árvore, não é possível. Ela falou umas coisinhas e ela comprando, e aquilo foi me aborrecendo. Quando eu me dei por mim, eu estava muito brava com ela, muito. Aí eu parei, eu pensei, peraí, mas por que eu estou com tanta raiva dela se eu estou comprando porque eu quero? Ela vai viajar e está tudo certo. Quem é que está com raiva dessa situação? E aí eu tive o poder de ter a consciência de perceber que quem estava com raiva era a minha adolescente, porque eu não tive nada daquilo. Então, quando eu olhei para aquilo, e assim, foi um sair da loja, porque senão eu ia torcer o pescoço dela, né? Porque eu achava que aquilo era um abuso. Quando eu saí da loja, eu falei, respirei fundo, me coloquei de novo no papel de mãe, eu falei, peraí, quem é que está brigando? E aí eu tive consciência, eu acolhi a minha adolescente, e eu pude acolher a sombra. Eu não tive nada disso, mas não é porque eu não tive que eu não posso dar para minha filha. Eu falei, quer saber?
entrei na loja de novo, eu falei, o que você tem que me serve? E aí eu pude olhar para o que ela tinha, sair com um vestidinho rapidinho, acalmou a minha adolescente, eu falei, ó, vamos nós duas escolher algo que fique bem. E aí a minha adolescente ficou em paz, a minha filha comprou o que ela precisava, não teve conflito, mas para mim foi um presente. Perceber que isso ajudou muitas mulheres que traziam conflitos nas relações entre mãe e filha, e eu trazer isso como exemplo para elas pode proporcionar uma relação muito mais saudável, muito mais tranquila. Então, que sirva para você também, e se servir, curte, comente, compartilhe, porque eu acho que vai fazer diferença na vida de muitas mães e filhas, tanto as pequenas quanto as adolescentes ou as adultas. Gratidão por hoje e até a próxima.